né? Porque quando você tem uma dívida, vai no banco, pega um empréstimo, você está pagando uma dívida sua. Você não está pagando dívida de ninguém. Você está resgatando o seu compromisso, né? E geralmente a gente tem que devolver ao banco com juros e correção monetária. Com a vida não é diferente. Você volta para o plano espiritual como? De mãos vazias? É como a parábola dos talentos. Precisa analisar melhor. Tá? É óbvio que em cima disso as pessoas criaram determinadas informações assim, olha, se você não desenvolver sua mediunidade, você está ferrado. Você não vai ser feliz. Como se a mediunidade fosse um transtorno na vida da pessoa. Mediunidade não tem nada a ver com isso, com os problemas da pessoa. O problema da pessoa está relacionado à dívida kármica dela, não a mediunidade em si. A faculdade mediúnica foi-lhe concedida para que ela pudesse fazer o quê? Resgatar os seus compromissos do passado. O Emmanuel dizia muito isso, que os médiuns geralmente são pessoas que falharam muito em existências passadas, desencaminharam uma série de pessoas, e agora com a mediunidade tem a oportunidade de resgatar isso em dobro. Pode, lógico que pode. Por que não? A obsessão, olha, eu posso dizer o seguinte, todos nós somos obsediados. Em alguma hora, em algum momento, todos nós sofremos algum tipo de obsessão. Né? Tá lá numa das questões do Livro dos Espíritos, quando diz que nós somos muito mais influenciados pelos espíritos do que a gente imagina. Então, em algum momento da nossa vida, todos nós somos obsediados. Não significa que a pessoa vá viver eternamente ou longamente uma obsessão. Mas todo mundo, em algum momento da vida, em alguma hora, uma hora que você fica nervoso com alguém, é um momento de um espírito encostar e falar, é agora. Agora eu ajudo a afundar logo de vez. Depois ele vai embora. Depois você cortou o laço. Mas em algum momento todo mundo sofre de uma obsessão. Em termos de mediunidade, vamos entender o seguinte. No lado do desenvolvimento da sensibilidade, é óbvio que ele vai estar ligado diretamente com o desenvolvimento das glândulas cerebrais. Ou seja, a glândula pineal, que é essa aqui, ela precisa ser trabalhada no mundo espiritual para que quando o médium reencarne, ele já tenha o seu organismo totalmente preparado para a recepção da mediunidade. E a glândula pineal é a chave do negócio. Nós não vamos nos aprofundar muito na glândula pineal agora, porque nós vamos ter uma aula só sobre isso. Mas ela é conhecida como a glândula da mediunidade. Né? Isso foi descrito pelo André Luiz no livro Missionários da Luz, e depois outros estudos foram se agregando aí à doutrina espírita, como os estudos do Dr. Sérgio Felipe mais recente, onde ele detalha especificamente a função da glândula pineal, que é conhecida como a glândula da mediunidade. Se essa glândula não vier já com o preparo trabalhada no mundo espiritual, o indivíduo não vai desenvolver uma mediunidade, ostensivamente falando. Muito bem, então o desenvolvimento da mediunidade, se ele estiver na programação reencarnatória da pessoa, não tem como impedir. Nós já tivemos um caso aqui uma vez no grupo de jovens, e de uma moça, que ela era visível os transes mediúnicos que ela tinha e tal, e a orientação veio que, olha, a questão dela é a mediunidade, ela é um espírito que se comprometeu e muito no passado, e a mediunidade é a libertação dela, ou seja, ela é como se fosse um missionário, ela ia desenvolver essas atividades, ajudar muitas pessoas, e chegou o momento dela começar a se preparar. Né? Os pais não aceitaram. Eles queriam que, não dá para vocês trancarem a mediunidade dela. Não existe isso. Isso é uma determinação que vem da espiritualidade. Pode acontecer? Pode. O plano espiritual pode muito bem chegar e falar, espera um pouco, suspende a mediunidade momentaneamente. Pode acontecer? Pode. Agora, impedir que ela venha, não impede, porque se tiver no processo kármico da pessoa, na ficha reencarnatória dela, não tem como você impedir, porque os espíritos vão se aproximar do médium. Nós podemos segurar o médium, né? Muito curioso, às vezes, quando a gente vê aquelas pessoas distribuindo, vem um monte de gente segurar, né? Segura, segura, segura. E eles derrubam a maioria delas, né? Porque eles criam uma força absurda, né? Você está segurando o corpo físico, que está tomado por uma força muito maior do que a sua. Deixa o cara se bater no chão. Então, a gente pode até impedir a pessoa de se manifestar, o médium. Agora, não tem como impedir os espíritos de se manifestarem. Eles se manifestam a hora que eles quiserem. O que vai garantir que eles não se manifestem é o quê? Ou a pessoa não é médium,
ou ela tem uma proteção que impede que naquele momento ela seja envolvida por aquele espírito. Mas geralmente o que acontece é que o despertar da mediunidade vem de uma forma um pouco desagradável, aquelas sensações todas que a gente descreveu. Então não tem como impedir que a mediunidade surja. Então a melhor atitude é procurar entender o que está acontecendo. Vamos entender o fenômeno. Se a gente não entender o fenômeno, a gente vai sofrer. Por quê? Porque é um canal que está aberto, é uma porta que se abriu, e porta aberta, sem controle, entra quem quer. Se você deixar a porta da sua casa aberta, vai entrar quem quiser. Pode entrar o seu vizinho, pode entrar o seu amigo, pode entrar o seu parente, pode entrar pessoas que te querem bem, mas pode entrar o que não presta também. A porta está aberta? Está aberta? Tá, é livre? É livre. Aí vai ser aquele entra e sai danado, né? Fica parecendo Casa da Luz Vermelha, que é um entra e sai danado, a gente não controla ninguém e a vida da pessoa vira uma bagunça. Ah, mas como é que eu faço para fechar essa porta? Você não vai fechar essa porta. Você vai fazer uma seleção de quem vai entrar. E você vai começar a vigiar aqueles que você deixar entrar. Mesmo sendo um malfeitor, quando ele entrar, ele vai estar sob a vigia. Ele vai estar o quê? Controlado. Não é entrar e tomar conta. Então, a melhor coisa é conhecer o fenômeno, estudar para saber quais são as técnicas, o que nós podemos fazer para que a nossa porta, em alguns momentos, ela literalmente esteja fechada e no momento de abrir, que ela se abra para entrar quem a gente permitir, ou quem os mentores espirituais permitirem naquele momento. Só que é uma entrada que tem saída. A pessoa vai entrar, acabou, fez o que você tinha que fazer, agora você sai. E recolhe tudo aquilo que você deixou. Nada de que não, daquilo que não serve para o médium, o espírito tem que levar junto com ele. Não fica, não pode ficar. Mas para que isso aconteça, é necessário que a pessoa aprenda, é necessário que ela tenha um bom desenvolvimento, que ela tenha um bom nível de aprendizado, muita insistência, porque a mediunidade exige muito da pessoa em termos de disciplina. Tem que se disciplinar. Se for um cara relapso, vem uma vez por mês no colégio, desenvolve a mediunidade, começa a trabalhar, e aparece de vez em quando, vai ter problema. Então é melhor não ter começado. Espera, se reprograma na vida. Quem sabe o plano espiritual dá uma moratória aí, dá um tempinho para você se organizar e voltar depois um pouco mais tranquilizado, um pouco mais sossegado e com a firmeza de buscar o desenvolvimento mediúnico saudável. E a sensibilidade, ela está condicionada ao próprio desenvolvimento da pessoa. Ou seja, um ser extremamente brutalizado tem a sua sensibilidade embotada. A pessoa que vive as turras com todo mundo, é aquela pessoa ignorante, não quer evoluir, é óbvio que a sensibilidade dela é mais embotada. A pessoa que é mais zen, que é mais tranquila, que é mais espiritualizada, a sensibilidade dela, com todo... E quando eu falo é mais espiritualizada, eu não estou me referindo à religião, não. Eu estou falando de uma pessoa que realmente busca fazer o bem para os outros, uma pessoa que se conhece, uma pessoa que busca a caridade, uma pessoa que busca o seu aperfeiçoamento. É uma pessoa espiritualizada, independente de religião. Ok? Tem um aspecto da mediunidade, do desenvolvimento da sensibilidade, que é o seguinte, que é a nossa percepção de fluidos. Na aula primeira, vocês se lembram do que a gente falou? Que o espírito é alimentado por fluidos. Que a vida, ela é alimentada de diversas formas. Por energias, por fluidos que vêm do espaço. Quais são esses fluidos que vêm do espaço? Eletricidade, os raios cósmicos, que mais? E o prana, que é aquela energia que dá a vida, é o resultado do fluido cósmico universal. Aliás, todas essas energias são resultados do fluido cósmico universal.